A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Que bom que você veio, obrigado pela sua presença, sejam todos bem-vindos a essa noite tão especial que o Senhor preparou para nós, para que pudéssemos celebrar Ele, adorar o nome dEle e receber o que Ele tem para nós. Eu tenho certeza, Deus já preparou algo para a sua vida, você vai ser edificado em nome de Jesus, porque aonde 2 ou 3 se congregam, a irmã Roseli, no nome dEle, Ele faz presente. Eu tenho certeza, Ele está conosco aqui, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas, suas palavras. Então, que você seja muito edificado, muito abençoado. E até o final dessa reunião, você receba de Deus algum presente dEle. É o que eu peço já no nome de Jesus para Ele, em seu favor. Queridos, estamos na semana da ceia do Senhor. Nós começamos já a nos preparar para a ceia do Senhor, nosso segundo domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor ordinariamente. Então a gente começa mais cedo no domingo, a gente começa às 8h30, com oração até às 9h30. Então você é convidado a fazer parte desse momento de oração. A gente oferece também um café da manhã para todos às 9h30. E às 10 horas a gente tem a primeira celebração. Todos são convidados a participar. E logo mais, às 19 horas, nossa segunda celebração, celebrando a ceia, celebrando a vida, a morte, a ressurreição e a salvação que Cristo nos deu. Como é bom nós podemos levantar a cabeça, andar de cabeça erguida e convicto que somos salvos. Quem pode garantir isso senão o Espírito Santo, não é? E Ele nos dá essa garantia. E é somente Ele que pode dar isso para nós. Então, domingo a gente celebra essa salvação que nós recebemos com muita alegria, trazendo à memória o sacrifício de Cristo, a sua morte vicária, o que Ele fez para me redimir, redimir você, pagando o preço dos seus pecados, o meu pecado, quitando a nossa dívida com o inferno. Não temos nenhuma dívida com o diabo mais. Glória a Deus, seu Rafael. Está tudo pago, como Ele, o Cristo próprio, né, disse, está tudo consumado, né? A obra foi consumada, Ele já pagou o preço de sua salvação. Não devemos nada para Satanás, mas em Cristo somos nova criatura, em Cristo nós somos herdeiros de Deus, em Cristo temos esperança. Como disse a palavra de Deus, não somos como os demais que não têm esperança, porque agora você é filho, filha de Deus. Há promessas e mais promessas aos filhos. Onde estão aí os filhos? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então se prepare para essa semana da ceia. Claro, sexta-feira a gente vai ter nossa vigília, né? Vamos começar a nossa oração seguida de vigília. Se há algo que Deus tem colocado no meu coração que nós precisamos aumentar, intensificar, é a nossa oração. Não só a sua devocional, que é seu dever como homem e mulher de Deus, cristão, ter o seu tempo com o Senhor diariamente, um momento de leitura da palavra, de meditação e um tempo de oração. Mas também Deus tem me tocado ao meu coração que nós precisamos orar mais juntos, coletivamente, como igreja do Senhor. Por isso nós estamos, além da oração que já foi estabelecida das 20 às 21 horas na sexta-feira, nós vamos continuar até a meia-noite. E essa vigília ela não tem data para terminar, só teve começo, fim, não sabemos. Eu penso que a gente vai aumentar essa dose semanal de oração, viu, pastor Jalmar? Vamos aumentar, a gente tem que orar mais, porque quanto mais nós orarmos, mais nós vamos nos alinhar com os céus. Quando você ora, você se achega a Deus, você começa a ficar mais íntimo dEle, você começa, viu, Daniel, ficar mais parecido com Ele, e é muito bom isso, porque aí nós tiramos o foco da terra, viu, Sancler, e botamos o foco no céu. Acho que a gente está olhando muito para as coisas da terra ainda, mas o Senhor quer que você mude o foco, olhe para Ele, como Ele próprio diz, olhai para mim, e sereis salvo todos os moradores da terra. Vamos olhar para Jesus. Se você olhar para o irmão do lado, ele falha, ele erra, ele tropeça, ele dá ele pisa na bola, às vezes até com você mesmo. Mas se você olhar para Jesus, você vai ficar de pé, você não vai cair, você não vai tropeçar, porque nele não há dúvida, não há sombra de variação, nele nós somos mais do que vencedor. Vamos olhar para Jesus, vamos firmar nossos olhos no Senhor, porque nele e por Ele
nós vamos vencendo, no nome de Jesus. Então, se você pode orar 1 hora, ore 1 hora. Se você pode ficar conosco todo o tempo, glória a Deus, aleluia, né? Vamos estar juntos, vamos orar, e vai ser um tempo precioso para nós. E, queridos, a papoterapia acontece aqui todas as quarta-feiras, viu? Toda quarta-feira as irmãs da terceira idade, irmãos da terceira idade estão aqui reunidos para um tempo de comunhão, um momento de utilidade. E ele sempre traz alguma coisa, uma novidade, algo para servir aos nossos irmãos da terceira idade. A nossa irmã Isabel Serviana com a equipe está aí toda mobilizada, trabalhando, né? Está ali na tesouraria me ajudando ali também, ajudando a irmã, meu Deus, a Cida, meu pai, meu Deus. Então, se você tem lá um ente querido, alguém ou vizinho, conhecido da terceira idade, chama ele para vir tomar café aqui nas quarta-feiras, a partir das 8, é café medroso, sabe? Café medroso, sabe que jeito que é café medroso? Os mais novos acho que não conhecem essa frase, né? Só os antigos da minha, né? Café medroso é aquele que não vem sozinho, é o melhor, né? Aquele que vem com bolinho, vem com biscoito, vem com mais alguma coisa, viu como é que é bom? Então, quarta-feira para os nossos irmãos da terceira idade, esse tempo de comunhão, tempo precioso, sempre tem algo para acrescentar à vida dos nossos queridos, né? Muito bem, queridos, nós estamos numa série Alegria, Alegre-se. Vamos falar sobre alegria. Hoje é o segundo dia que nós vamos falar sobre alegria. Pastor Gilmar já começou domingo passado falando sobre alegria. E diga-se de passagem, como as pessoas estão carentes de alegria, porque as pessoas estão sofrendo por tanta coisa, sofrendo por problemas, por adversidades, por situações vividas, seja no nível pessoal, no trabalho, financeiro, familiar. São tantas as coisas que vêm. Aí vem as crises de ansiedade, as preocupações, né? E essas somam com tantas outras coisas, e as pessoas não conseguem ter alegria. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que você seja alegre. A palavra de Deus para você hoje é, vamos lá? Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Vamos alegrar no Senhor? Deus tem alegria para o seu coração. E essa noite nós vamos falar num tema muito importante para você desenvolver a alegria. Porque a alegria é uma atitude também. Ela pode ser provocada, ela pode ser buscada intencionalmente para que ela se transpareça na sua vida. Quando você muda alguns comportamentos, muda algumas atitudes na sua vida, você vai refletir na alegria. A sua tristeza vai diminuir. É claro que tristeza faz parte da vida, a gente sabe disso. Mas você não pode ser uma pessoa triste. A tristeza não pode definir você. Porque quando a tristeza define você, falar assim, o Jefferson é muito triste, não vejo ele sorrindo. Não pode ser assim, ele não é assim, é claro que não é. Mas é muito ruim você definir uma pessoa por uma característica como essa, tristeza. Porque Deus tem alegria para todos nós. O Senhor fez algo grandioso por mim e por você. Falamos há pouco. Domingo que vem a gente vai celebrar isso. Ele fez tanto por mim e por você. Nós temos razões de sobra, eu e você, para sermos alegres no Senhor. E, claro, a atitude que vai nos ajudar a desenvolver essa alegria é gratidão. E é sobre isso que eu quero falar. Para isso eu quero, junto com vocês, lermos esse Salmo 103, Salmo de Davi. Vamos ler juntos, do versículo 1 até o 5. Vamos lá, 1, 2, 3. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Davi nos exorta aqui com esse texto a sermos gratos, e nos dá até uma trilha para nos ajudar nessa gratidão, nessa atitude que eu e você precisamos desenvolver. E a Bíblia, ela nos convida a viver
essa vida de gratidão, porque gratidão é uma das chaves mais poderosas para levar você a ter uma vida alegre. Uma pessoa grata, agradecida, é uma pessoa que atrai a companhia de outras pessoas. Uma pessoa agradecida, ela atrai mais favores, porque como é bom você servir alguém que é agradecido. Até dentro de casa, quando você serve alguém e alguém demonstra essa gratidão, a gente fica feliz. Aquelas palavrinhas mágicas, por favor, muito obrigado. Como é bom a gente escutar isso, mesmo no convívio familiar. Aliás, tudo começa lá, né? Essas características, essas atitudes que são de comportamento, são estilos de vida. O melhor lugar para a gente desenvolver, começar elas é dentro da nossa casa, entre nossos familiares. Como é bom a gente desenvolver gratidão e mostrar essa gratidão por tudo que faz. Os pais, por sua vez, como é bom a gente, quando você faz algo para os seus filhos e eles demonstram essa gratidão. Como é bom isso, Deus agrada disso, e Deus quer que eu e você tenhamos essa atitude transformadora que vai mudar nossas ações, nossas atitudes. O salmista Davi, que é o autor desse Salmo 103, nós o conhecemos muito como um guerreiro poderoso, que matou Golias, aquele que fez proezas, matou tantos inimigos, foi tão vitorioso nas batalhas, foi um grande rei, o segundo rei de Israel e o maior rei de Israel. A gente olha para ele e a gente admira ele por essas qualidades, mas tem uma qualidade que é muito forte, marcante em Davi, que é o seu coração. O seu coração era um coração segundo o coração de Deus. Eu acho que isso é o que faz toda a diferença na vida de Davi, porque o seu coração estava alinhado com Deus, estava alinhado à vontade de Deus. Ele sabia como agradar a Deus, e é Ele que nos dá essa lição aqui de hoje, que eu compartilho com vocês, falando sobre gratidão. Então vamos lá, o que nós precisamos aprender com esse salmo? Primeira atitude que eu preciso ter, para que eu seja grato, que você seja grato, é lembrar das bênçãos de Deus. Versículo 1 do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Gratidão aqui é uma lembrança que precisa estar presente na minha vida, porque a tendência nossa é esquecer muito rápido daquilo que recebemos. Você já observou isso? A gente esquece com muita facilidade das bênçãos, dos presentes que a gente recebe. Você lembra dos presentes que você ganhou no seu último aniversário? Você lembra dos presentes? Quem que deu e o que foi dado? Muitas vezes nem isso a gente lembra. A gente tem uma facilidade de esquecer os gestos e as atitudes de bondade, mas se há algo que a gente não esquece é quando a gente tem um favor negado para nós, quando a gente quer algo de alguém e esse alguém não faz, aí você não esquece. A gente tem essa dificuldade de lidar com as pessoas, mas o Senhor aqui, Ele está através desse salmo nos exortando a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já te fez. Você lembrou de agradecer ao Senhor hoje? Quantos muito obrigado você disse ao Senhor hoje? Se fosse para você listar aí agora, pelo menos 5 coisas que você poderia agradecer ao Senhor agora, você seria capaz de lembrar de pelo menos 5 coisas que você recebeu de Deus, não só hoje, mas ao longo da sua vida? Nós temos uma tendência de lembrar do que Deus fez, mas daquelas coisas mais grandiosas, daquelas coisas como, por exemplo, que eu vivi, né? Que a minha esposa esteve entre a vida e a morte na UTI, jamais vou esquecer esse dia. São coisas grandes assim, a gente nunca esquece. Mas e aquelas outras que já virou assim, já entrou no pacote do dia a dia, a saúde, o ar, o oxigênio, essa já entrou no pacote diário, já virou assim, parece que uma obrigação de Deus me dar o oxigênio, já virou uma obrigação de Deus me dar saúde, né? Parece que a gente já acostumou com isso, mas não é verdade. Você foi presenteado hoje com o dom da vida, com a saúde, com a família que você tem. Quantos hoje não amanheceram esse dia? Quantos hoje deitaram e não amanheceram esse dia? Não estão mais entre nós. Quantas pessoas deitaram bem, mas nessa noite tiveram um infarto, ou um derrame, ou uma situação de saúde grave e precisou de ser elevado às pressas para uma emergência médica? Quantos? Mas você está aqui. Você está aqui. Quantos não tem uma esposa? Onde estão os esposos aí? Onde estão os esposos aí?
Opa, tem uma turma até boa de esposa, mas tá poucos esposas aqui hoje, né? Tá poucos. Oh, quem tem uma esposa foi presenteado por Deus. Você já imaginou que presente glorioso os casados aí, né? Você foi presenteado, glória a Deus, amém, né? Você já viu que a gente tem muito para agradecer isso? Eu só estou falando alguma coisa. Mas o salmista, ele fala de várias coisas que você recebeu, como, né, os benefícios que Deus já te deu ao longo de sua vida, como a redenção que Deus te deu. Você foi redimido, a sua dívida foi paga. Havia uma dívida, né? Paulo escrevendo a Colossenses, ele fala, havia uma dívida que era contra nós, que estava na mão de quem? Do nosso arqui-inimigo, de Satanás. Mas Jesus Cristo foi lá e resgatou essa dívida. E aí Paulo escrevendo, diz que essa dívida, depois de resgatada, foi cravada na cruz. Ou seja, para todo mundo ver que você não deve mais nada para o diabo, glória a Deus. Há muito motivo para que eu e você possamos lembrar e ser grato. Por isso que o salmista diz, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Qual bênção que você está esquecendo? Qual é a bênção que você está esquecendo? Talvez você está deixando a tristeza entrar no seu coração, preocupações, ansiedades estão dominando você, mas eu quero te chamar hoje, olha para Jesus, olha para o que Ele já fez, veja as vitórias que Ele já te deu, faz um retorno ao seu passado e veja quanta coisa você já recebeu de Deus. Você é abençoado, você é abençoada. Deus te chama para você lembrar de tudo que Ele já te fez, porque quando eu olho para o que Deus já me fez, parece que os problemas que estão diante de mim ficam menores. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que operou ontem na minha e na sua vida, o mesmo Deus que fez milagre ontem na minha e na sua vida, é o mesmo Deus que vai fazer hoje, é o mesmo Deus que vai fazer amanhã, o Deus que te trouxe até aqui, te sustentou você até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar te sustentando amanhã, depois e até o final, aleluia! Porque Jesus Cristo mesmo já disse, eu estarei com vocês todos os dias, até quando? Até a consumação do sexo. Não acabou, não acabou. Então, vamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Aqui o escritor, né, Jeremias ali em Lamentações, ele fala, vamos trazer à memória o que nos traz esperança, esperança. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez, porque o que você recebeu de Deus no passado, as vitórias alcançadas de Deus no passado, as curas, as libertações, as provisões, né? Há tanta coisa que Deus já fez na sua vida, que você orou, que você recebeu. Isso é motivo para você ter fé o suficiente para acreditar que esse Deus continua sendo o mesmo, não mudou, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Não foque mais nas dificuldades, tira o foco do problema. Eu tenho uma dívida, pastor, eu tenho que pagar. Tira o olho da dívida, olha para Jesus. Não é que você vai ser um mal pagador, não é, mas você vai buscar no Senhor, você vai olhar para Ele. Você está com um problema familiar e você está fora do seu alcance, da sua capacidade de resolver, vamos falar com o Senhor. Ele é o nosso Deus, é o Deus do possível e do impossível. E como a gente diz sempre aqui, para Ele não precisa de condições favoráveis para operar o milagre. Ele é o Deus que opera o milagre em qualquer situação, em qualquer momento da vida, em situação de adversidade, amém? Glória a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Tome essa decisão de lembrar, de trazer à memória o que Deus já te fez. Olha, você olha para o povo de Israel quando saiu do Egito. Gente, vocês lembram da história? Quantos milagres eles viveram? Milagres espantosos. Eles ficaram 430 anos no Egito sem ver milagre. 430 anos no Egito sem ver milagre, sem ouvir a voz de Deus. Um tempo de silêncio total, que não havia profeta, não havia ninguém para falar. Mas ao final disso, Deus levanta Moisés e com mão forte e poderosa, diz a palavra de Deus. Tantos milagres eles viram. 10 pragas poderosas, fora os outros sinais que Moisés operou entre eles. Eles viram a mão de Deus tão presente que era quase que tocável, quase que perceptível a olho nu, de tão forte era o mover e o agir de Deus nesse tempo. Eles se sentiam amados, eles se sentiam o povo mais querido, eles se sentiam o povo mais privilegiado. Saíram do Egito tocando seus instrumentos com muita alegria, regozijando, com muita riqueza, abençoados eles saíram do Egito. Mas aí vem a prova, aí vem a rotina.
Ou como a gente tem dificuldade com rotina, você já observou isso? Crente entra, está bem, está avivado, recebeu um milagre, veio aqui, recebeu o batismo no Espírito Santo, foi no encontro, recebeu de Deus, recebeu tanto, mas aí vem a rotina da segunda, da semana, do mês, e a gente começa a descuidar de cuidar dessa vida espiritual, dessa vida diária com Deus, começa a envolver demais com o material, às vezes não é nem coisas pecaminosas, é coisas que tiram nosso foco, e a gente vai esfriando, vai distanciando, e a gente começa, aí vem os problemas, é claro, os problemas eles são naturais. Problemas não é só você que tem problema, às vezes a gente pensa assim, só eu que tenho problema, meu Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Não, tem problema, todo mundo tem problema. Sabe o que muda? É a forma de lidar com os problemas. Se você está forte no Senhor, se você está com a fé inabalável em Deus, seu relacionamento com Deus está bom, está forte, o problema vem, mas você sabe que aquele problema vai ser vencido no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus sustentou você até aqui, vai te dar vitória, você vai passar por cima do problema, então você se torna um gigante diante do problema. Mas quando a sua fé está fraca, você não ora, você não jejuma, você não consagra, você não lê a Bíblia, você não vai na célula, você não vai no culto, de vez em quando você lê a Bíblia, de vez em quando você não tem devocional nenhum com Deus, você não cultiva a sua fé, irmão, qualquer problema é grande para você, qualquer desafio é grande para você, você já quer chutar o balde, já quer deixar a sua célula, já quer deixar a igreja, já quer... O diabo, a gente se torna presa fácil de Satanás, mas o Senhor está chamando você para ser mais grato. Vamos ser mais grato? Ele quer que sejamos mais gratos. Israel, eles viram tudo isso, mas chegou lá no deserto, lá em Números capítulo 11, você vai ver um episódio que faltou, assim, não tinha mais carne, não tinha carne, não tinha carne. Aí sabe o que tinha lá no deserto? Maná, todos os dias, maná, caía do céu, aquela comidinha que Deus mandava exatamente cair do céu. Já viu coisa cair do céu? Era comida caída do céu, literalmente, né? Todos os dias de manhã, eles iam e ajuntavam a sua porção diária, o maná. Eu não tenho dúvida, Deus tem maná diário para todos nós. Porque o maná é um exemplo da provisão de Deus, é um tipo da provisão de Deus para o povo dele. Você tem provisão, tem um maná, às vezes vai ser só o maná, mas aquele maná, eles começaram a reclamar do maná, viu, Alejandro? Começaram a reclamar do maná, porque, mas cadê a carne, as paneladas de peixe, cadê os pepinos, cadê os vegetais, as verduras que a gente comia lá no Egito em abundância? Só tem esse maná, olha só tem esse maná. Quando você começa a olhar para os problemas, você menospreza as coisas de Deus, você desvaloriza o que Deus já te fez, do que Deus está fazendo na sua vida. Mas vamos ser mais agradecidos ao Senhor, porque você já foi muito abençoado. Naquele dia aquele povo pagou caro por essa atitude, murmuração. Sabe uma coisa que entristece o coração de Deus? Murmuração é o oposto de gratidão. Quando você começa a reclamar, eu reclamo do patrão que eu tenho, eu reclamo do gerente, do meu gerente, eu reclamo do emprego, todo dia eu tenho que ir para esse emprego, misericórdia, não é possível, que emprego é esse? E você reclama de tudo. Querido, esse emprego foi Deus que te deu, essa porta foi Deus que abriu. Ai, você que reclama do seu marido, reclama da sua esposa, esse marido, essa esposa foi você que escolheu, não foi? Mas Deus estava lá nessa escolha, como ele diz lá, o profeta do Velho Testamento, eu sou testemunha entre você e a esposa que você escolheu, quando ele fala que odeia o divórcio, né? Então, nós precisamos olhar para Jesus, porque se eu começar a olhar para os problemas, eu não vou vencer os problemas. E você precisa, diante dos problemas, ser mais gratos a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para sustentar você, para capacitar você, para lidar com essas adversidades e superá-las. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você é grato? Lembra da história dos 10 leprosos de Lucas 17? Você é agradecido? 10 receberam a cura, 10. Jesus veio, os 10 leprosos ao encontro de Jesus, clamando por cura. Aí Jesus disse, vão, mostre ao sacerdote, leve a oferta, pela purificação de vocês. E eles voltam e vão para atender a ordem de Cristo. Só que eles percebem que ficaram curados. Os 10 ficaram curados. Imagine sua pele que antes cheia de feridas incuráveis, agora com uma pele de uma criança perfeita, sempre perfeita. Que alegria, que regozijo havia no coração deles. Mas apenas um lembrou de agradecer. Quem é você nessa história? O samaritano que volta para agradecer? Ou você é um dos 9 que alegra pela bênção e continua a sua vida? Às vezes nós somos um desses 9. Mas a partir de hoje você não vai ser desse jeito mais. Todo dia quando você levantar, você vai começar com gratidão.
agradecendo. Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho mais um dia, eu tive mais uma noite, eu tenho mais um dia para viver, e eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que as suas promessas, elas vão se cumprir. Então muito obrigado desde já por todas que o Senhor já cumpriu na minha vida. Quando a gente começa o dia com essa mentalidade de fé, de homem e mulher de Deus, porque você é filho de Deus, amém? Como filho de Deus, você é herdeiro de todas as promessas que são para os filhos de Deus. E são muitas as promessas. Só que tem uma coisa, para acessar essas promessas é preciso fé. Você precisa exercitar a sua fé. Não é murmurando que você acessa a fé. Não, se você começar a murmurar, sua fé vai só sumindo. Você precisa regar essa fé com a palavra de Deus, com que testemunhos da palavra de Deus e outros que você vai ouvir ao longo dessa jornada, de coisas que Deus já fez. Mas o Senhor está te convidando a crer nele, porque quando você crer nele fica mais fácil ser agradecido pelo que já recebeu e pelo que você vai receber pela fé. Porque não é isso que lá em Hebreus capítulo 11 fala a respeito da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Você tem certeza, você ainda não tem, mas é como se você já estivesse grávido dessa coisa, porque vai chegar. Não é assim, ô Jordane? Você tem certeza que vai chegar um herdeiro daqui a alguns meses, não tem? Você não viu ele, embora está crescendo. Fé é isso, vai crescendo à medida que você vai cuidando, vai alimentando, se fortalecendo. Aí você vai crescer muito na fé, você vai viver milagres de Deus. E você vai desenvolver essa atitude de gratidão que Deus espera que eu e você tenhamos. Começa essa semana fazendo isso. Dietrich Bonhoeffer diz assim: a gratidão abre os olhos para vermos o milagre da vida ao nosso redor. A pessoa que murmura, ele não sabe aproveitar o que ele já tem. Ele já recebeu, mas ele está olhando só aquilo que ele não tem. Aí ele esquece das vitórias que ele já recebeu. Ele esquece da família, esquece dos filhos, ele esquece das conquistas, da casa que Deus já deu. Ele já esquece do emprego que Deus já deu, do que Deus já fez na vida dele. Porque os olhos estão só no que ele não tem. Tira os olhos do que você não tem e coloca os olhos em Cristo Jesus. Seja mais agradecido, curta mais esse momento, aproveite mais esse momento, viva o hoje. Jesus Cristo falou que nós devemos viver só hoje, uma Raimunda, porque o amanhã não basta cada dia o seu mal. Ele fala isso. O amanhã não pertence a mim nem a você. Ninguém sabe do amanhã, ninguém sabe se vai estar vivo amanhã, ninguém sabe. Se Jesus vier hoje, glória a Deus, amém. É isso que a gente espera, a gente torce. Não aquela assim que nós vamos morrer todo mundo e vamos ficar. Não, é o arrebatamento, é isso que a gente espera. É o soar das trombetas, é aquele arrebatamento coletivo. Vamos para frente, senão não falo tudo o que eu gostaria de falar. Para que você desenvolva gratidão, você precisa reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. Salmo 103, versículo 8 diz assim: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. O princípio desse versículo é que Deus não nos trata conforme a gente merece, mas Ele nos trata com amor e graça. Ninguém recebeu salvação porque era bonzinho, nenhum de nós. Nenhum de nós recebemos o que recebemos por bondade, por mérito. Você não é abençoado por mérito, mas a gente tem isso na nossa cultura humana. A gente tem muito isso, que eu só vou alcançar alguma coisa se eu for bonzinho, se eu fizer assim, se eu fizer assado. E vocês lembram a história das penitências, que tinham que se pagar para poder alcançar alguma coisa. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina a partir de Jesus Cristo. É claro que até Jesus nós temos a dispensação da lei, e a lei era dura, era olho por olho, dente por dente. Você tinha que fazer para merecer, né? Se você cumpriu com a lei, sim, você merece. Até o salmista, em vários dos seus salmos, você vê essa tônica da lei junto com ele, porque ele entendia que para que ele recebesse algo de Deus, ele tinha que estar dentro da lei. Agora Jesus Cristo chega e traz um novo tempo, um tempo que sua dívida, a partir de Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a sua dívida já é paga. Ou seja, você já não fica devendo mais nada.
Você não precisa mais de culpa, porque Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. E isso para nós cristãos desse tempo contemporâneo, com essa cultura do mérito que a gente tem na nossa mente, é difícil entender que Deus já pagou todo o preço para que você vivesse como filho dele. E como filho de Deus, você é herdeiro dele, você tem todas as bênçãos dele. Isso tudo não é por mérito, mas é por misericórdia, compaixão, bondade dele. Ele fez, ele decidiu que através de Cristo seria assim. Então quando Deus olha para mim, olha para você, ele não vê mais aqueles pecados que você cometeu no passado, mas ele vê o sangue de Cristo sobre você. Era uma nova criatura, uma pessoa nova. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Antes, olha só, antes as pessoas precisavam, entre os judeus, eles precisavam, quando pecavam, levar um animal, um cordeiro, para ser morto no lugar dele, para que o sangue daquele animal cobrisse os seus pecados. Olha só. Agora, Jesus Cristo, que ele é o quê? João o Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo já tirou o meu pecado, o seu pecado. Você que é de Cristo, anda com ele, já entregou sua vida para ele, você pertence a ele, os seus pecados já estão perdoados. Aleluia! Isso tudo é graça, é misericórdia, é o amor de Deus. Não é porque nós merecemos. E Davi lembra disso. Davi está lembrando que Deus, ele é misericordioso, ele é tardio para se irar, e o seu amor não tem limite. É por isso que o escritor lá de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre nós, sobre a sua vida. A misericórdia de Deus foi renovada sobre você. Então foque nessa graça, nessa misericórdia de Deus. Reconheça que o Senhor, ele está com vocês. Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só, está lá no Velho Testamento. Efésios 2, 4, 5, Paulo diz assim que Deus é rico em misericórdia. Deus continua misericordioso, e muito mais agora que temos o Filho dele, e todos que o recebem, usufruem disso. Olha para a história do filho pródigo. Gente, que história do filho pródigo. A gente olha por há muitas formas de ver, há muitas lentes que a gente pode olhar para essa história, e muitas lições a gente pode extrair dessa história do filho pródigo de Lucas 15. Mas olha esse homem, esse filho, ele pede a herança do pai, o pai dá a herança, e ele vai para um lugar distante e gasta tudo, esbanja, vive com as meretrizes, na bebedice, e ele realmente se esbanja mesmo, gasta tudo que o seu pai lhe dá. Mas lá um dia, o que é interessante nessa história é o coração do pai aqui. Mas lá um dia ele lembra, no meio da miséria, passando fome, porque a fome tinha chegado na terra, ele não tinha dinheiro, nem emprego decente ele tinha digno para lhe sustentar. Mas aí ele lembra: quantos funcionários do meu pai estão lá comendo do bom e do melhor, e eu aqui morrendo de fome. E aí ele toma uma decisão: eu vou voltar. Ele não imaginava que ele fosse ser digno de uma posição dentro de casa, mas ele queria ser pelo menos um empregado. Mas olha o coração do pai. Quando ele volta, o pai o recebe, o perdoa e lhe restitui a posição de filho novamente. Esse filho, ele reconhece esse pai, né? Ele chega diante desse pai e reconhece que ele, olha só, eu não mereço de ser chamado seu filho. Mas antes que ele termine a frase, o pai o abraça, o pai manda trazer o anel de restituição de filho, né? E manda fazer aquela festa. Ele não recebeu nenhuma punição, porque ele recebeu ali um abraço, festas, e foi restituída a sua vida. Queridos, essa é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Seja grato. É você, filho, sou eu e você, que às vezes, muitas vezes estamos no lugar desse filho pródigo, não entendendo que há uma graça e um amor de Deus liberado para a tua vida, para que você viva esse amor de Deus. Você é amado por Deus, acredite nisso. Deus, ele mandou o filho dele morrer, foi por você. Isso é real, isso é presente para nós. Então, se alegre nele, seja grato a ele, tira o olho do problema e acredite, o Senhor tem algo muito melhor para você. Amém? O amor de Deus é o imã que atrai a gratidão do coração humano. É esse amor que foi já manifesto para mim, para você. Você é amado, custou a vida do filho dele. É claro, e para isso você precisa viver com gratidão, na prática. Não é só falar, mas é viver isso.
Eu preciso viver isso. 103, Salmo 103, versos 17 e 18, o salmista diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. O amor de Deus está com quem? Com os que o temem. Onde estão as pessoas que temem ao Senhor aqui? Amém? Está contigo, amado. Essa palavra continua valendo. Está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. E o que eu acho interessante é que aqui, essa gratidão aqui, ele está falando de gratidão como estilo de vida. Uma pessoa que é grata, é uma pessoa que já sabe quem ele é. Quem você é em Cristo Jesus? Você é filho de Deus. Enquanto eu não entender essa nova identidade que eu tenho em Jesus Cristo, eu não vou viver essa gratidão. Eu vou ficar lá e cá. Eu vou ficar cheio de dúvidas. Os problemas vão me sufocar. Se você é filho de Deus, herdeiro de Deus, tem tantas promessas do Senhor, o Espírito Santo dele, ele não quis colocar o Espírito sobre você, mas ele veio colocar o Espírito Santo dentro de você. Imagine o privilégio que você tem. Imagine o quanto você é abençoado. Aonde você está, Deus está. E não é do seu lado, é dentro de você. Aleluia! As tribulações vêm, mas você não está sozinho. As lutas, as adversidades vêm, o Espírito Santo está aqui. Você acha que seria fácil viver os frutos do Espírito relatados lá em Gálatas 5, 22? Você acha que seria tão simples viver aquilo ali, os frutos do Espírito, se não fosse o Espírito Santo que Deus deu em nós? Era impossível. Eu digo para você, nós jamais viveríamos aqueles frutos do Espírito que estão em Gálatas 5, 22. Jamais, humanamente falando. Amar, perdoar, exercer a bondade, misericórdia. A gente faz isso quando é conveniente para nós. O ser humano, ele exerce essas coisas quando ele tem algo que ele está recebendo, senão ele não faz. Agora o Espírito Santo não, ele te dá um amor altruísta, porque é o Espírito Santo que está dentro de você. Você faz, porque Deus é bom e ele mora dentro de você, e você tem essa bondade de Deus na sua vida, e você exercita isso para as pessoas, mesmo quando elas erram com você. Você vai dar uma palavra de fé, de bondade, você vai ajudar alguém, mesmo quando essa pessoa, vamos colocar assim, nem merece. Só os filhos de Deus conseguem fazer isso. Só os filhos que têm essa identidade, sabem dessa identidade, jamais você vai devolver o mal com o mal. Por isso que quando alguém machuca você, fere você, você já dá o perdão automático. Ele pisa no seu pé, você, desculpa, meu pé estava atrapalhando você pisar. Muda tudo, não muda? O seu coração já está pronto, porque você é essa pessoa que já vive essa gratidão na paz. Você recebeu tanto de Deus que você recebeu, Ian. Para que preocupar com coisinhas? Para que valorizar os problemas? Se você é tão abençoado, você foi salvo. Quem entende isso, diga amém. Não foi um amém que me convenceu. Você é amado, e Deus quer que você viva esse amor. Que esse amor de Deus que foi derramado no meu e no seu coração seja expresso nas suas ações com o próximo. Primeiro com os da sua família. Primeiro você vive isso com os da sua casa. Porque o primeiro, eu exerço o amor dentro da minha casa, com o meu primeiro círculo aqui de relacionamento. Depois eu vou expandindo isso para os meus irmãos da fé, para os meus companheiros de trabalho e assim por diante. Eu tenho que viver isso. As pessoas vão ver Cristo nas suas ações. Vão ver que você é uma pessoa grata. E vão ver que você é diferente, porque você anda com Deus e vive a palavra de Deus. Você pode ficar de pé, por gentileza? Os músicos já estão aqui, né? Deus nos convida para um novo estilo de vida, um estilo de gratidão. João 12 relata a história de Maria, quando Jesus estava ali falando, ensinando. Essa mulher chega e derrama um vaso de alabastro sobre Jesus. Ela reconheceu o quanto foi amada, por isso ela amou tanto. Paulo, como foi dito aqui domingo passado, ele estava preso, mas mesmo assim era uma pessoa grata, agradecida a Deus, porque ele sabia que aquelas prisões, o que eram aquelas prisões? Ele tinha Cristo na sua vida. O que é a eternidade com Deus diante de um momento de dificuldade aqui? Olhe para Jesus. Há uma eternidade que espera os filhos e as filhas de Deus. E Deus te chama a viver essa vida prática. E para mim finalizar, vamos ler junto, 1, 2, 3. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares. Vamos bendizer o Senhor.
Vamos nos alegrar nele. Vamos dizer todo dia, todos os momentos, em cada momento que nós lembrarmos de algo que ele fez: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A hora que você pensar em murmurar de alguma coisa que não está dando muito certo, não está indo muito bem na sua vida, você vai dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E se você não der conta de falar obrigado, pelo menos diga assim: Senhor, está tudo na tua mão. Fala assim pelo menos. Mas não maldiga, por favor. Não murmure, por favor, porque é maldição. Melhor, murmuração atrai a maldição. Murmuração atrai as coisas ruins para a tua vida. Não está dando certo hoje. Alegre, Senhor, não está dando certo hoje. Não estou negando. Não é ser um negacionista, não. Não estou negando que eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou vivendo um momento difícil. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar isso. E a minha vida está nas tuas mãos. E eu já te entrego. E te agradeço pela bênção, pela vitória. Você pode orar assim? Você pode crer assim? Amém. Vamos celebrar o Senhor com mais um louvor? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Gratidão não é só um sentimento, é uma decisão de lembrar de tanta coisa que você já recebeu, que Deus já fez na sua vida. É uma reação a esse amor de Deus. É reconhecê-lo, quem Ele é e o que você é como filho dele. Você é herdeiro dele. Você tem tudo à sua disposição e pela fé você pode se apropriar. É um estilo de vida, é uma vida que você anda com Ele. E por isso, por esse amor que Ele me deu, Ele me demonstrou, agora eu obedeço os seus mandamentos. Mas não é um fardo mais para mim, não é um peso mais para mim. Eu obedeço por amor. Eu faço isso porque eu fui amado de tal forma, de tal maneira, que eu quero agradá-lo. É diferente. Você vai servi-lo por gratidão.
por reconhecimento do que Ele já te fez e do que Ele ainda vai fazer. E você tem então uma vida nova, totalmente diferente de quem é lá fora. Os filhos de Deus, homens e mulheres que teve o seu encontro com Deus, como disse Paulo lá em Corinto, ele precisa viver como uma nova criatura. Suas ações, suas atitudes, seus sentimentos precisam estar alinhados com Deus, com a sua palavra. E como faço isso? Cada vez que eu me achego mais a Ele, cada vez mais que eu busco ao Senhor, cada vez que eu me entrego a Ele, eu me achego mais perto dEle, mas eu fico parecido com Ele, mas eu começo a viver coisas que eu não vivia, milagres, coisas extraordinárias, promessas que estão aqui que eu não tinha ainda vivido, mas eu começo a viver, à medida que eu começo a andar com Ele. E Deus nos convida para esse tempo de mais intimidade, igreja, de mais gratidão, como estilo de vida. É o que o Senhor quer na minha e na sua vida. Quando foi a última bênção que você recebeu? Quando foi? Quando foi a última vez que você sentiu essa graça, essa misericórdia de Deus agindo na sua vida? Oxalá que tenha sido hoje. Oxalá que você tenha vivido recentemente isso e isso esteja forte no seu coração e a sua fé firme e forte. Antes que eu encerre essa reunião, eu quero dar oportunidade também para aqueles que estão precisando de uma palavra de oração. Não sei como é que você veio aqui, mas se você veio precisando de uma oração aqui, eu quero te chamar aqui à frente. Não sei como está seu coração. Talvez seu coração esteja atribulado, ansioso, angustiado, preocupado com tanta coisa, coisas que têm acontecendo na sua vida que fugiram ao seu controle. Mas o Senhor é bom, o Senhor é Pai, Ele é bom e misericordioso, e a misericórdia dEle está aqui. Ele está aqui para alcançar você. Tem alguém que precisa dessa palavra de oração? Se tiver, vem aqui à frente. Nós queremos orar para você, pela sua vitória, pela provisão do céu na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém que quer receber essa oração? O Senhor é bom, a graça dEle está aqui, a misericórdia dEle está aqui. Se você veio aqui desesperado, Ele tem socorro, tem livramento, tem alegria para o seu coração. O Senhor quer dar alegria para você. Talvez você nem lembre do último dia que você teve alegria. Talvez você nem lembre de olhar para os dias e ver um dia ensolarado, bonito, um céu azul, as plantas verdes e os pássaros cantando. Talvez você já tem muito tempo que não consegue ter alegria na vida. Talvez você tenha pensado em acabar com a sua vida. Mas eu quero dizer, o Senhor te chama hoje para te curar. O Senhor quer te curar. O Senhor quer mudar essa sorte sua. Não é porque alguém falou, te jogou uma maldição, que você vai viver essa maldição. Porque a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra para a tua vida, ela vem de Deus, é do Senhor. Pode começar a orar e ungir. Em nome de Jesus Cristo, sua história vai ser mudada hoje. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem a última palavra para a tua vida. E a última palavra que Ele quer dar para você é que haja vida, haja alegria no seu coração. Haja hoje renovação do céu para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a alegria, receba agora. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a opressão. Satanás tem oprimido várias pessoas aqui. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos toda essa opressão. Nós quebramos essas cadeias na autoridade do nome de Jesus. Essa voz que não é de Deus, que tem te perturbado, vai calar, vai parar. É no nome de Jesus que nós repreendemos. Nós declaramos alegria, alegria. Ah, sim, Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Cura agora. Cura agora, Senhor. Ah, Senhor, traz a alegria de volta. Traz a esperança de volta. Ah, Pai, porque o Senhor é Deus de novos começos. E hoje o Senhor está trazendo um novo começo, nova oportunidade. Sim, Pai, porque o Senhor é esse Pai que ama, que compadece, que dá socorro. E hoje nós declaramos, Senhor, aqui, ó Deus, cura no nome de Jesus. O Senhor disse que nós iríamos curar no teu nome, e é no nome de Jesus que nós declaramos cura. Receba a cura, receba a alegria, receba agora esse renovo do Pai, em nome de Jesus. Receba hoje, em nome de Jesus, pela fé.
está mudando a sua história. Acredite, é Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele que te fez, Ele que hoje te dá uma nova história, um novo recomeço. Sim, no nome de Jesus, recebe e seja abençoado, seja abençoada, para a honra e para a glória do nome de Jesus, e seja alegre e grato ao Senhor por esta vitória que você já recebeu hoje em nome de Jesus. Eu quero também ainda, finalizando essa reunião dessa noite, dar oportunidade para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que por uma razão ou um motivo você se afastou do Senhor. Eu queria te convidar a entregar sua vida ao Senhor. Tem alguém aqui que quer renovar sua aliança com o Senhor, que estava afastado e quer entregar sua vida ao Senhor? Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz que com o coração se crê e com a boca você confessa Jesus como Senhor. Romanos 10, versos 9 e 10. Você precisa crer com seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio morrer pelos seus pecados, mas Ele morreu e ressuscitou, e Ele está à destra de Deus, e Ele disse: aquele que crê em mim, aquele que crê nele, aquele que vem a Ele, Ele não vai lançar fora. Tem alguém para Jesus? Se você crê e se você confessa-o com a boca, vem aqui na frente. Tem alguém para Jesus aqui? Se tem alguém, vem rápido para Jesus. Você precisa confessar Jesus. Não é uma confissão silenciosa, não, mas é uma confissão audível, porque as pessoas precisam ver o seu testemunho de que você é de Jesus, que você o recebe. O diabo precisa ver com seus demônios que você é de Jesus. Por isso que Paulo diz: com o coração se crê e com a boca se confessa. Tem alguém para o Senhor? É noite de aliança, é noite de renovação, é noite de salvação. Tem alguém para o Senhor? Se não tem, é sua oportunidade. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Obrigado pelo que o Senhor nos ministrou com a sua palavra, com os louvores aqui cantados. Obrigado, Senhor, pela fé que foi gerada em nosso coração e pela gratidão que precisamos desenvolver. Obrigado mesmo, queremos ser mais gratos. Senhor, que a sua palavra fale melhor no coração do seu povo, e que o Senhor viva esse estilo de homens e mulheres agradecidos, e que vivam milagres em suas vidas, mas vivam alegres, porque a alegria, ela é do Senhor. A alegria perfeita, ela vem do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que veio aqui. Despede, Senhor, os seus filhos da sua bênção. Dá uma noite abençoada, uma semana abençoada. Cobre-os com a sua mão. Que portas sejam abertas. Ó Deus, que socorros sejam liberados em favor dos seus filhos. Que provisões sejam liberadas em favor deles. Sim, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Muito obrigado desde já por tudo. Amém? Mais um amém para ele. Ótima semana a todos. Vão na bênção.